Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! E assim, no meio dessa loucura toda, assim... Tem a decisão que parece ser uma decisão institucional. O Arrascaeta ontem deu uma declaração que é o seguinte: chegou até nós que o brasileiro é a prioridade. Mas Felipe Luiz desmentiu isso. É, né? Felipe Luiz Não, o Felipe Luiz Mas o disse Arrascaeta falou isso, não o falou? Felipe Luiz falou assim, o que eu disse é que nos outros anos, era muito claro como o Flamengo largava o brasileiro, e esse ano não vai largar. Agora, lógico que o brasileiro é uma prioridade, a Libertadores também é uma prioridade. Esse momento foi uma coisa olhada pelo adversário. Desculpa, se você for nos dois, na minha visão, tá? O principal torneio do continente é o principal torneio do continente. É, mas a torcida do Flamengo tava enchendo o saco, falando que o Flamengo não ganhava o mas é porque, brasileiro. assim, Há muitos anos que ele não- abandonava o brasileiro. Porque a torcida Mas do Flamengo, eu acho que vai mas ganhar era todos, muito cara. melhor porque que hoje poupar em dia- ontem, Cantarelli, do que poupar contra o Grêmio, pô. Era muito melhor melhor, poupar é ontem do melhor. que contra o Cara, Grêmio. Copa é uma o coisa Central muito- conta, e a gente tá falando do Grêmio. Não concordo. Mas, Pô, Cantarelli, mas assim, mas Não eu concordo. concordo, mas é... Cantarelli, Copa se o é um Felipe negócio Luiz muito- poupa no Central Brasileirão, conta, pô. acaba Não dá a pra vida ganhar dele. tirando os 3 de ontem. Porque agora o que acontece? A Libertadores é tiro curto. Tá bom, mas Por você, isso se você que vai deu abrir... ruim. Mas Vai aí, classificar. Cantarelli, mas é não tiro... sei. Mas o É, Brasileirão tem é que tiro jogar lá curto também pra você no brigar por título. Ó, Porque se abrir mão de 3 jogos, você perde um título. É tiro lógico. curto também, pô. É. O Brasileirão é uma enganação. Se você quiser ser meio de tabela, você pensa em 38 rodadas. Se você estiver disputando Não, mas você título, é tiro concorda curto, então pô. que a gente vai ter que escolher um dos dois. Pô, então entre Central não, Córdoba e não. Grêmio, Central Córdoba em casa e Grêmio fora, Não, que de é mais botar fácil. a força máxima que eu tô falando. Você- Então, nesse Pelo caso, calendário não maluco é escolher o que- campeonato, escolher jogo Cara, a jogo, cara. É pô. ser coerente. É tu Grêmio saber o que fora tá e Central fazer a Córdoba em parada. casa. Mas esse é o resultado. Eu falo Não isso, é galera. campeonato, Galera não sabe, entende cara. quantos times ganharam as duas no mesmo Só ano. dois. Ou seja, Botafogo, Flamengo. 98% não conseguem Aí vai as duas. tentar buscar as duas, pô. E os dois ganharam as duas. Tem que escolher O jogo a Flamengo jogo, esse ano pô. vai botar chega, reserva pô. na Copa do Brasil, possivelmente. Mas é uma decisão, porque assim, ontem os jogadores foram poupados. Três jogadores. Não, 3. Mas vão ter que Que de poupar fato todos viram os uma sequência, times. não viram É, uma mas contra o sequência Vitória não É tô jogo Não. toda quarta e domingo, são 9 jogos. Pra todos esses times são 9 jogos no mês de abril. Todo mundo vai ter que poupar. Então, mas ele escolheu, por exemplo, poupar. Ontem não escolheu contra o Vitória, por exemplo. Muito pelo adversário. O Vitória é fora. Por entender O Central que era o Córdoba é pior momento que o que Vitória, Vitória é o gente. time mais difícil que É, o Córdoba. pô. E no Por Maracanã entender que era um ainda. momento assim, olha, se eu tirar esses 3 caras aqui, porra, ninguém pode me dizer que eu tô enfraquecido. Improvável que contra o Grêmio vão ter outros 3 poupados, tá? eu discordo. Eu Contra não- o Grêmio, se bobear, vão ter outros 3 diferentes poupados Eu contra o Grêmio. eu sempre achei melhor poupar no Brasileiro do que na Libertadores. Pô, não. Sempre, Mas aí você qualquer depende. jogo, qualquer jogo. Depende É, do qual é a é tua a minha perspectiva. visão. Qual é a tua É, perspectiva errado, no brasileiro? Você É. pode estar pensando errada, pô. Eu Tu concorda Esse que o, início, o Vitória vai disputar o que esse ano? Pra não cair, eu acho. Se o Vitória poupa time no brasileiro pra jogar a A Sul-Americana, gente aí é falou isso do absurdo. Vasco, cara. Aí é absurdo. Mas a Sul-Americana, pra mim, é um outro nível. Mas de aí pro torneio. Vitória, o A Sul-Americano é gente muito debateu grande, isso pô. no último com o Vasco. não, velho. cara. Aí ele falou, eu acho loucura poupar, porque o Vasco pode precisar desse ponto contra o Corinthians, pode precisar na O reta Vasco final. optou por Mas todo poupar no mundo- Mas é brasileiro. diferente. Entendeu? Eu acho diferente É. também. Eu acho que é outro contexto. Eu acho que o contexto é você não montar aquele time pra enfrentar o Agora, Corinthians. Mas você não concorda e que os outra times coisa, estão dizendo pra gente O assim? Felipe Luiz não poupou o você time tem inteiro, que- poupou 3 jogadores. Porque assim, o Renato vai poupar o time todo. Aí eu acho que vale esse debate. Eu não concordo em poupar o time todo. O Arthur Jorge trocava Entendeu? direto Mas pelos o 2 ou 3 no anos primeiro passado. jogo e tendo em vista o adversário que tem, de fato... assim, eu acho que que- é um time de Mas, ó, penetas, ontem é o bizarro. Cruzeiro Se o Central perdeu em Córdoba casa. É fraco, mas só São José. fraco e triste. É, mas o Menino São José... Mas o Cruzeiro perdeu em casa. O Grêmio teve dificuldade, o Vasco teve Ah, o dificuldade. Fluminense não vai ter. O Corinthians tá com perdeu, 2 empatou. jogos. O Cruzeiro Você perdeu não- pro time de escolinha, aquela escudo ali. o Chuque É uma Runa, escolinha, pô, o aquilo Chuque ali, pô. Runa. O Chuque Runa. Você não botar E perdeu ali... pro Santa Fé, que é quase lanterna do argentino É, também. um gol no último minuto. Se você não botar ali... Não, irmão, não continuo, tá? Não tô na Flá TV, não. Só ano passado, só esse ano, não. E se você não entrar, porra, Com a pica. focado, Pica pro pode chão. ser Chuque Runa, vai dar trabalho. E Vai, tem porra. uma outra coisa. você não Gabigol, concorda- Dudu, foda-se. Você não concorda comigo que no Flamengo, principalmente, tem a situação de o Flamengo do Jorge Jesus jogava com força máxima em todos os jogos. Mentira. Que é mentira. Tuller, Mas não Reinier. tem? Tuller, Reinier, João, não sei o que lá, João Lucas? E ganhou os dois. É João Lucas? Ué, João... Mas isso existe. É o Jean Lucas. Não, não é o É o Jean Lucas. Lucas, não, é o outro. É o Era um atacante de frente, era. Lucas Silva. Lucas Silva, isso aí. Lucas Silva, Tuller e Reinier jogavam direto. Ah, Lincoln, pô. Lincoln. Era um time que tinha muito garotada na base, e por isso que ele tinha a obrigação. Mesmo assim,
Você vai pegar Flamengo e Fortaleza, Flamengo, vários joguinhos do segundo turno que tem. Mas era isso, 3, 2. Ele não tirava 6, 7. Eu lembro o só Renier tirou. jogou contra o Ceará, jogava partidas O na... Arthur Jorge tirava Sabe Sabe 2, o quê? 3. Olha a configuração do Flamengo, de novo. E é o que o Felipe Luiz fez ontem. Vi a live toda no Mauro ontem, por isso que eu tô citando direto. Ele falou o seguinte ontem e fez os cálculos, é verdade. Próximo jogo, Flamengo e LDU. Fora, né? E o menino Central Córdoba, se eu não me engano, enfrenta em casa o Tátira. Acho que é isso. Vê isso. A aí. LDU venceu ontem o Tátira? Venceu o Tátira. Então o que, que Flamengo tá em acontece? terceiro? O Flamengo está em terceiro. Terceiro. Córdoba recebe o Tátira. Olha o tamanho do próximo jogo pro Flamengo. Então, num próximo jogo, aí eu acho que tem que priorizar esse jogo. Sim, pela situação. mas é isso, é jogo Na altitude contra a porque LDU. não tem como não poupar. E aí você vai tem que poupar escolher. na volta do Aí vai ter que Brasileiro. Ó, poupar e no a Brasileiro. sequência antes... Mas por quê? Porque Sabe qual é a normalmente- sequência olha, antes da olha só, LDU? vamos supor, tá? Não tô falando aqui, mas é um jogo difícil. Mas sabe a sequência Não é até lá? impossível. É impossível o Flamengo perder? Não. Impossível não é. Flamengo Então, assim, dificilmente ganha. o Flamengo. Mas o empate é bom lá. Se o Flamengo perder, e vamos que o Central Córdoba ganhe do Tátira em casa, que é um resultado normal, os dois vão a 7 pontos e o Flamengo fica com 3. Pra iniciar, Joga 2 em casa Joga ainda. 2 em casa. joga 2 em sequência, casa. né? Mas já tem um jogo. Ainda vai depender de vexame do Flamengo pra não, sair. pro Flamengo passar o adversário, vai precisar de 2 jogos. Dos 3. Não, joga os 2 últimos em casa, é isso. Vai precisar de 2 jogos. Cara, dos vai ser igual 2019, cara. Que perdeu pro Penharol em casa. Mas não chega na última rodada podendo empatar. Fora de Empata. casa. Nesse caso vai jogar em casa, na última rodada. Empata. Jogou fora. Jogou fora podendo empatar com o Penharol. A diferença é que não tem altitude. A altitude é chata. É o que eu tô dizendo assim, dá uma O Flamengo, ele complicada. tem que... Agora vai Ele ser não isso pode aí. perder esse jogo pra LDU. Não pode. E sabe Por qual é o isso jogo antes da LDU? Vasco e Flamengo. que- Antes, mas o depois. O importa é depois. Depois, Flamengo e Corinthians. Então, esse aí provavelmente vai ser poupado. Se ele subir com o time... Então, olha aí. Eu acho melhor poupar contra o Vasco. Mas a diferença é essa. Os caras Vai de futebol dizem que poupar a um volta que é clássico? foda. Então, 50-50 que é no foda. Maracanã, com a torcida Não, não, mas não é nem inflamando. por causa Mas de eu tô time. pensando em planejamento. Não, mas... Não, é que eu os tô médicos... falando do é estádio. foda. Tô falando Não, do os estádio, médicos pô. dizem que a rebordose é na volta. Se você poupar antes, você vai se desgastar lá. Aí quando você desce, o PVC trouxe esse O Corinthians é em casa, tá? Maracanã também. é menos pior. Mas, por exemplo, é a foda fazer porcentagem essa... dos times que descem O lá do calendário tá um morro absurdo esse ano. e repetem o time que jogaram no morro embaixo, na sequência, a maioria perde. Tem um estudo, se você buscar aí, tem esse estudo. Tantos times jogaram no Quito, lá, algo, desceram. A volta é mais pior. Botou o mesmo time que jogou lá em cima, que tinha que botar, Brasileirão e tal. Geralmente perde e às vezes perde de goleada. Não, e pra, assim... Ontem fudeu o planejamento, basicamente. Foi isso. Sim. Ontem fudeu tudo. Os caras sabem Ontem fu- disso, gente. Ele ia botar... Por exemplo, eu acho que ele ia poupar na altitude agora. Ele ia Se poupar na ganha esse altitude. jogo, sim. A ideia era essa. Aí como é que tu vai contar pra torcida do Flamengo qual é a tua ideia? Era poupar na altitude, sendo que tu poupou já 3 titulares agora contra o perdeu. Central Córdoba em casa e perdeu. E aí? E agora se poupar Fudeu. na altitude... Agora tem que perder- botar tudo... Ele vai ter que todo mundo lá. Ele vai ter Mas que... não é foda fazer É a parada? foda, não, é foda. Agora, É difícil pra caralho. é foda e tudo mais, mas também vamos Até ser... porque é o o- Felipe tem um É o tra- elenco à disposição. É o trabalho mais fácil também, por causa do elenco Não, é um também. trabalho... É mais fácil, é um trabalho, mais fácil. Vou falar mais fácil para não poder tirar um mérito do trabalho dos outros. Todo trabalho tem seu complicador. Mas ele tem um elenco que é melhor do que o Caribe. Que o Vasco, que o Renato Gaúcho, Gaúcho, o isso, Fluminense, Botafogo hoje. Botafogo. Melhor, bem melhor. É melhor. Você vê, não, o time que é no o Flamengo entrou... campeão, né? o dois elenco campeão jogadores. foi embora. Só que perdeu 2 titulares. Não, 2 E aí os titulares. reservas, né? E todos os Só que são reservas, são titulares. Alguns É, o reservas são Flamengo titulares. não. O Flamengo manteve a galera no ano passado e contratou ainda. Agora Sim, nesse sim. ano. Patrick Ele tem- de Paula, que não era nem utilizado no passado, jogou de jogo titular no Botafogo. Eu acho que ele tem uma Ele possibilidade. tava no Criciúma. Tá no no passado. Eu acho que ele tem a possibilidade de montar um time que seja... Qual é a força máxima na cabeça do Felipe hoje? É isso que eu ia perguntar, porque eu entendi que o Bruno Henrique é reserva. Léo Pereira, Léo Ortiz, o Wesley. Ué, Não, é por questão de carga porque o dos jogadores. Cebolinha jogou na força máxima e o Bruno Henrique Não, joga na O Libertadores. Bulgário, o Wesley e o... Era por causa de sequência de Depende jogos. do adversário, é um ponto ou é um O atacante. Bruno Henrique não teve essa sequência porque ele parou na final. Então ele Eu não tem não uma sei, sequência não. pesada. Ele se machucou no Pra jogo. mim, ele pensa não o time vai com o tirar. Cebolinha de titular. Acho que não, o Cebolinha voltou agora. Nossa, seria um erro se ele fizesse isso. E voltou agora, o Cebolinha não tá nem com... Força ritmo pra máxima isso. contra o Vitória foi força máxima?
tem como a gente saber, né? Força máxima é quando tiver o Pedro de posição. Que agora Não tem como teve essa, saber. teve essa notícia, Talvez né? ele já poupou com alguém, gente, contra o Vitória, a gente não sabe, entendeu? Mas o Pedro vai demorar um pouquinho, hein? Me parece que o Plata é um jogador que ele considera... isso você pode considerar. Plata titular? Parece que sim. A gente achava que era o Luiz, parece que não. Pra mim, então, o time titular do Flamengo, Rossi, Wesley, Léo e o... Alexandre. O Gari... Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson... Cebolinha e aí? e Bruno Henrique Não, no ataque no lugar do Juninho. o Pra Bruno mim, Henrique o 11 é esse. Cebolinha ou Plata? O Cebolinha. Juninho, pô. nos últimos 2 jogos, perdeu muito ponto, né? Quem? O Juninho, nos últimos 2 jogos, perdeu É. muito ponto. Quer dizer, é foda falar que jogou bem, Não, mas não, perdeu o gol. Perdeu. Contra o Vitória, É. ele perde gol absurdo e ontem ele é sacado. ele- Tem como Não falar deu que nada. jogou bem, mas perdeu o Não, gol? ele perdeu ponto. Não tô falando que ele é ruim ou Eu bom, acho que ele o jogo perdeu de ontem, ponto. sim. Tem como Ele não. perde, ele Não, perde... contra o Vitória ele perde gol bizarro, pô. Perde um gol bizarro. E foi mas- chamado. É o se da foi- cavada. Virou Sim, atenção. mas era pra cavar. Depois ele botou uma placa na travessão, tá ligado? mas Mas são fato 2 é, jogos que jogou o fato holofote é que nele. o goleador, o cara que entrega mais gols ao Flamengo com o Pedro fora o Bruno Henrique. E é isso. Mas tem um muito bom. problema de jogadores que não Ele é muito bom. Eu marcam. prefiro ele de 9 do que o Juninho, agora. Ah, O não. 11 ideal do Flamengo. É que o Bruno Henrique também, às vezes, na cara do gol, dá umas pataquadas impressionantes. Ontem... Não, ontem O nível que eu ele acho. tem. O segundo é maldade, acho que foi azar, mano. Porque é trave, né? Ali. Ah, não, né? No segundo não, mas no outro... Porra, Ele deu uma dominada, porra, a bola longe do pé, né, pô. Cara, mas aqui, cara, isso... Cara, assim, é normal, a gente vai discutir quando acontecer, mas assim, ao longo da Não, mas temporada... é pra poupar. Vai acontecer. Porque assim, na cabeça, você entende melhor na nação rubro-negra do que eu. O que eu vejo é o seguinte: Sei não. na cabeça da nação rubro-negra, o Flamengo tem que ter força massa em tudo e ganhar os Fudeu. 3. E foda-se o elenco. O elenco é pra entrar no segundo Se tempo. não Mas, fizer isso, fudeu. Mas as contratações do Flamengo, o elenco do Flamengo, é pra ter força máxima, porque ontem aquilo que tá jogando também é uma força Então, máxima, entendeu? o torcedor tem que É uma entender. Eu só A não- ideia é ter 2 jogadores em cada posição pra ser sempre força máxima. Porque Não, não, mas dá tem os titulares fisicamente. absolutos. Mas não dá pra fisicamente jogar todos os jogos. É. Não dá. Não dá. Então, isso Então, não ponto. dá. É, vão ser 80 tem jogos. que escolher. Mas se a Não, pessoa óbvio que falar não dá que dá, 80 é maluco. jogos. Chama porque está se 70 debatendo que ontem o que o Felipe fez foi um erro. Não. E uma certa soberba do Flamengo em poupar. acho que Eu soberba achei dos jogadores. salto alto de jogadores. Dos jogadores. Confiança. Agora, se ele tá lá, 3 jogadores estão vindo numa sequência que são jogadores importantes. 3 jogadores estão vindo numa sequência clara ali, sem parar. Eu vou dar uma refresco com esses 3. Eu acho que isso aí faz parte do trabalho do técnico, avaliar essas coisas. Fora acho que o que o Felipe Felipe- Luiz volta a Tite. Tá aqui, ó. Isso aí é vascaíno. Gustavo O Felipe Galvão. Luiz não foi soberbo. Não, porque não era essa Galera, que é uma narrativa, isso que eu levo isso pro Vasco também, porque é maneiro falar que o Carille tomou a decisão sozinho. Sozinho ele fez. Ninguém falou. É que a gente não tem informação. Mas então, A gente chuta se que um é foi isso. sozinho, o outro foi sozinho também, pô. Não é sozinho, gente. Eu acho que dos dois é uma decisão institucional. Eu chuto que é. Não, eu acho que a do Felipe chuto Luiz que tem é mais chance de ser também. sozinho do que a do Carilli. Porque no Felipe Luiz são 3 jogadores. A do Carilli é time, pô. Porque tá caindo na conta dele sozinho. Se for ele sozinho, é uma Eu coisa. acho que Mas é ele não ele, tem mas essa- Pra mim, o é Felipe Luiz tem muito mais Não, mas chance de essa bater no Carilli peito e tem falar, culpa vou pra poupar caralho. todo Mas mundo. essa Tem história culpa pra de... Vamos olhar... Não vamos fazer como nos outros Já anos. volta aí, fala aí. Pô, traz água aí, uma coca, por favor. Esse papo de... Esse ano, não vamos repetir os outros anos, onde se entendeu que abandonou o Brasileirão. Isso já partiu do BAP na campanha. Me parece que o Felipe, não é que porque o BAP acha isso, me parece que o Felipe também concorda com isso. É um sentimento E o europeu. outro Mas... chegou, comprou a ideia do BAP e contratou ele. Mas não, cara. É só mas- tu pensar com a cabeça da Europa, cara. Da Europa, tu dá importância à liga, pô. Mas é porque são coisas diferentes. Igual o Você Jorge não Jesus abrir- deu, Arthur você Jorge não deu, abrir o mão pensamento da- que o Felipe você Luiz não tem abrir- lá, pô. É Você isso. não abrir mão da liga não tem a ver com você não dar prioridade. É dar prioridade ao Brasileirão. É só você não abrir mão, pô. Não, São e coisas outra coisa, diferentes. o É o caminho que o Renato fez o no Flamengo. elenco- É que a torcida é revoltada que não Porque ganhou nada. mano, o mais difícil de ganhar. Mano, eu tenho essa discussão. Pra mim é mais difícil ganhar brasileiro do que ganhar Copa. Então, muito mais difícil. um elenco que o Flamengo montou, muito mais. e que pode ainda montar mais, né? É um elenco que é pra você ser regular e ganhar a Liga, né? Que é 38 rodadas. Tem que ter constância. Valeu, Candinha. As Copas, cara, Copa é um negócio muito rápido. Eu muito sou efetivo, da- sabe? Final, jogo único. Eu sou imprevisível, Libertadores. Eu sabe? sou poupar na Libertadores só quando tiver classificado. Pra mim é força Não, mas máxima. eu acho Principal que- é Libertadores. Eu acho Mas que os aí caras você- pensam Na ao minha contrário. visão. Você pode Eu acho que abrir a mão de- galera pensa que dá Você fase pode de abrir mão de grupos. Brasileirão, pô. E na fazendo fase de isso. grupo você consegue poupar Mas e se não ganhar a mata-mata, não. Libertadores, pô, tá na história o bagulho. Mas aí se ganha como se todo mundo ganhasse Libertadores todo ano, pô. Não, mas você tem que escolher um. Tipo, tem um não jogo tem que nessa escolher, hora. não tem que escolher. Não tem que escolher. O Flamengo Tem ganhou, que escolher. fez 3 finais, ganhou 2 Libertadores em 4 anos e a galera tava metendo o pau porque não ganhava brasileiro há 5. Então, é isso.
Não, mas porque a galera... E a torcida do Flamengo não tinha o mínimo, Então, mas o me menor fala. costume Você. em comemorar a Libertadores. Não ganhava há 38 anos. Agora ganhou 2 e fez 3 finais. Porra! Fizeram brasileiro! Não ganham um brasileiro há 5 Aqui do anos. seu lado, aqui do seu lado. Aqui. Qual você acha? Qual você acha? Não, eu não exijo... Quando o time é campeão pra mim, assim, por exemplo... O Flamengo foi campeão do brasileiro. Pô, foi campeão do brasileiro da Copa do Brasil. Eu não tenho a menor condição de exigir o Flamengo campeão da Libertadores. Ou ao contrário. Vamos ser... Falar a verdade, se ganhar o brasileiro na temporada, ou a Libertadores. A Copa do Brasil eu entendo, tem que comemorar Eu muito, acho que mas é abaixo dos outros dois. Pro que é o Mas Flamengo... se ganhou a Libertadores ou o brasileiro, caralho! Pro que é o Flamengo hoje... Ganhou Pro que é o Flamengo hoje... Copa do Brasil, Também Libertadores. acho. Ganhou, você carimbou o ano aqui de qualquer um dos 12 Eu times acho, grandes. E cara. ponto. Isso aí... Porque a todo Copa do mundo Brasil tem hoje em que dia achar, é tão indiscutível. difícil quanto a É, os Libertadores. brasileiros- Porque os brasileiros acha dominam a que o Flamengo- Libertadores. Mas Você acha que o Flamengo- um não, ano vou foi um dizer- desse, um ano foi o Carioca, tá liberado pra mim também. Anunciando não, carimba pra esse passinho aqui agora. Eu vou dizer aqui, ó. O A Flamengo... galera esquece, cara. Pessoal, gente, eu tenho 37 anos. Eu comemorei em anos, sei lá, 6, 7, 8 anos títulos na minha vida, pô. Aí todo mundo, assim, Flamengo, o meu Megão ganha direto. Quantos você tem, Betão? 42. Pelo quanto jogar a Mas ali Libertadores? você não ganhou aí, não. Pô, mas é... Vai, A não vida roda, não inteira, roda a pergunta, né? E a primeira Libertadores com 30 e caralhada aí, quase 40, Mas não roda a Porque pergunta, isso é não. o fora, Não roda- isso é não do chega em caralho mim, no não. Brasil. No Brasil, todo mundo acha chega que em tem mim, que ganhar não. tudo todo Tu nasceu em ano, que pô. ano? Ô, Enzo, tu nasceu em que ano? 97. Mas aí, pô, eu não vou contar coisas que eu era uma criança. É, que ele é eu- Você nasceu em apaixonado. quando, em 97? Qual 3 de mês? julho. Tá nascendo no momento ali, tava sendo campeão. Sim, tá Mas fica comemorando. tranquilo, eu nasci em 88. Meu pai me acordou com o gol do Maurício, eu comecei a chorar. E só foi ver um título de fato. Agora, ano passado. Não, 95 eu tinha. É, o brasileiro. Tava ali, pá. Eu lembro, Mas essa 95 galera eu lembro. perdeu. Eu lembro, lembro. O Fio, você é um milênio, né? Inconsciência, Você é um eu tenho milênio, né? pouquíssimas Mas lembranças. eu era igual a milênio, você, Você nasceu nos era anos ano 90, passado. né? 87, cara. 87, é que eu tô né? inteiro pra caralho, é, É, isso. também, Betão, também. pô. Tu viu Não, porque o brasileiro É de o 2000, álcool, tu o viu? álcool mantém Eu o vi. ser humano. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!